Olá! Ainda sobre esse livro, A Grande Arte de Ser Feliz, de Rubem Alves, a terceira e última parte sobre coisas da alma. O título de hoje é Sobre a homossexualidade. Você me fala sobre seu sofrimento por ser homossexual. Não é o fato de você ser homossexual que o faz sofrer. É o olhar dos outros, especialmente o olhar dos pais, que ainda nada sabem. Quero lhe dizer que tenho excelentes amigos pelos quais nutro o maior respeito, que são homossexuais. São pessoas íntegras, criativas, inteligentes e generosas. Há homossexuais que são lixo? Há. Da mesma forma como há heterossexuais que são lixo, sem princípios éticos, de inteligência curta e mesquinhos. Tchaikovsky, Oscar Wilde, Marguerite Yourcenar escreveu o fantástico livro Memórias de Adriano, o imperador romano homossexual. Ambos eram homossexuais. O que é homossexualidade? Uma das explicações que mais me convencem é a explicação genética, que é mais ou menos assim. No processo de definição de sexualidade de um embrião, há uma série de relés que são disparados um depois do outro. Primeiro, o relé que define os caracteres sexuais primários. Depois, os caracteres sexuais secundários. No fim, é disparado o relé que definirá a imagem que irá provocar as reações afetivas, químicas e hidráulicas, pré-requisitos para experiências sexuais. O fato é que a sexualidade depende de uma imagem que vai mexer com o seu corpo. Você já havia pensado nisso? Que a sexualidade depende de estética? É uma imagem que põe em ação as reações sexuais. Pois, segundo essa teoria, o que acontece nesse processo de disparo de relés é o seguinte: para alguns, o último relé é disparado, o que define a imagem amada, a imagem do sexo oposto. Um homem será mexido pela imagem de uma mulher. Uma mulher será mexida pela imagem de um homem. Mas há casos em que esse relé não é disparado e o corpo fica então com sua própria imagem. O homem se comoverá afetivamente contemplando a imagem de outro homem. E a mulher se comoverá afetivamente contemplando a imagem de outra mulher. Sendo resultado de uma definição genética, a homossexualidade, sob esse ângulo, é como o daltonismo ou como o fato de uma pessoa ser canhota. Não é o resultado de uma opção pessoal. Sendo resultado de um mecanismo genético natural, a homossexualidade não pode ser tido como pecado, da mesma forma como o daltonismo não é pecado. Pecado é só aquilo que é resultado de decisão pessoal. Mas a homossexualidade não é resultado de uma decisão pessoal. Não se trata, portanto, de uma doença que possa ser curada, da mesma forma que o daltonismo não pode ser curado. A única coisa que pode ser vista e feita é o aprendizado da convivência, da boa convivência com essa condição. O grande problema dos homossexuais se encontra fora deles. Está nos olhos maus e zombeteiros dos outros. E os olhos que mais fazem sofrer são os olhos dos pais. Frequentemente, a fúria contra os homossexuais é uma defesa contra o fato de que a pessoa é, no fundo, homossexual.
O filme Beleza Americana apresenta o caso patético do coronel dos Marines que escondia sob sua macheza um homossexual reprimido. Alguns optam por viver na clandestinidade, mas a clandestinidade implica a condenação ao medo permanente de ser descoberto. É preciso muita coragem para assumir a identidade sexual de homossexual. Parabéns a todos que possuem a coragem de assumir a sua real vontade, seja ela por opção, decisão pessoal, como queiram chamar. Gratidão. Um outro capítulo foi falado sobre isso, sobre os urubus. Nos históricos das minhas postagens, no IGTV também possui, no YouTube, no feed do meu Instagram, e é retratado de uma forma que eu até considerei mais poética, pelo próprio Rubem Alves.